a mais um Maxi Conhecimento. O meu nome é Bianca, eu faço parte da equipe do Maxi Training e hoje nós estamos aqui com o instrutor José Roberto da Continental. José Roberto, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Espero que você possa aí esclarecer mais essas dúvidas aí dos nossos alunos. Obrigado, Bianca. Mais uma vez, a Continental que agradece a oportunidade e, claro, com certeza, vamos esclarecer muitas dúvidas aqui. Tá? Bom, vamos iniciar agora nossas perguntas. José, como identificar correia falsificada? Nossa, Bianca, olha, uma boa pergunta, tá? Esse assunto aterroriza aí muitos fabricantes. É um mercado aí de falsificação que não só prejudica a parte comercial dos produtos automotivos, como também a questão de segurança. É algo muito importante mesmo que você, sendo um aplicador ou mesmo consumidor, né, o dono do carro, que ficou com dúvida referente a um produto, como essa boa pergunta aí, que informe, passe todos os detalhes aonde comprou, o que está notando de irregularidade. Às vezes, Bianca, pode ser, quer ver, uma logomarca que está desalinhada, pode ser um número que está em desacordo com o restante dos outros, é algo que chama atenção. Normalmente os produtos falsificados, eles apresentam algumas características que fogem um pouquinho do padrão que as fábricas utilizam, né? Porém, tem falsificações que elas estão, olha, melhorando cada vez mais, e isso é um problema. Então, na dúvida, fica a dica, sempre procura o fabricante o mais rápido possível, tá? Vou dar aqui algumas dicas, porém, se lembre, os falsificadores já copiaram muitas delas. Então, por segurança, o que que nós fazemos? O que que a Continental recomenda? Tira uma foto do produto, da caixa, da identificação da peça e manda para a Continental. Em alguns minutos, a Continental consegue afirmar com 100% de certeza se o produto é ou não falsificado. Por exemplo, aquela leitura do QR Code, né? O código Data Matrix ali, que às vezes a pessoa pega o celular e vai fazer aquela leitura do QR Code. Os falsificadores já copiaram isso também. Então nós estamos mexendo, melhorando essa tecnologia também. Por isso que às vezes algum cliente vai fazer a leitura, ele não consegue, às vezes direciona para o site da Continental, às vezes dá algum erro e ele pensa que o produto é falsificado, mas em algumas situações não. Simplesmente porque está tendo algumas alterações, estamos mexendo com essa proteção, e aí nós utilizamos outros fatores, tá bom? Então, dica, comprar sempre de uma loja que te ofereça, que você exija a nota fiscal. Uma loja idônea, que você tem ali o contato, que trabalha com os produtos Continental direto de um distribuidor. Muitas vezes essa informação, se você, por exemplo, é o consumidor, até mesmo mecânico, não vai ter essas informações. Então, qual que é a sua garantia? Nota fiscal. Pediu a nota fiscal, qualquer irregularidade, passando essas informações para a Continental, aí sim a Continental consegue saber se o distribuidor é um distribuidor direto, Continental, se essa autopeça compra desse distribuidor, né? E essas questões, se precisar verificar o estoque, se precisar verificar a peça, né? A origem, essas rastreabilidades, a gente consegue. Então, sempre passa a informação o mais rápido possível, tá bom? Fica aí a dica sobre produtos falsificados. E querendo saber mais, entre em contato com a Continental, pode nos passar um e-mail, que nós temos vídeos que nós fizemos aí, matérias, reportagens. Vai ser bem bacana também você assistir e acompanhar essas outras formas de identificar também produtos falsificados. Obrigada, José. Não, perfeito. Essas dicas são extremamente valiosas. Esse link, pessoal, depois a gente vai colocar debaixo desse vídeo, tá? Então, fiquem super atentos aí a essas dicas. Bom, José, qual a diferença entre a correia que trabalha banhada a óleo e a convencional?
Olha só, boa pergunta. O que acontece? A diferença dessas duas correias entre a que trabalha banhada em óleo e a que não é banhada em óleo são basicamente o que o nome fala, né? Uma tendência que as montadoras estão agora indo para esse lado de terem correias imersas em óleo. O que eles conseguem de benefício com isso aí? Ruído, tá? Diminuir ruído. Tem uma manutenção maior, normalmente maior, tá? Do que as correias que trabalham aí secas, né? Porém, aí tem aquela situação que uns falam que não é legal, outros falam que pode dar ali uma manutenção um pouco mais cara. É o quê? É o óleo utilizado e a forma que é trocado esse óleo. A gente vai comentar depois mais à frente, inclusive, sobre isso. Então, basicamente, a correia que trabalha em óleo, ela vai precisar da lubrificação do próprio óleo do motor. Tá? É um produto diferente. Então, enquanto as correias a seco, elas não podem ter contato com derivados de petróleo, porque elas são danificadas se ocorrer isso, já as correias banhadas em óleo é totalmente o contrário. Elas são projetadas para trabalhar banhada em óleo, porém é um outro produto, é uma outra borracha, é um outro componente que ele precisa dessa lubrificação. Tá? Então não pode inverter. Carro que trabalha com correia em óleo ou que trabalha a seco, inverter as duas, tá bom? Porque muda material, muda tudo, ok? Show de bola! E aí, falando um pouquinho, né, sobre o óleo, a qualidade dele pode afetar a durabilidade da correia? Essa pergunta é bem importante porque existe uma frota já considerável desses veículos que trabalham com correia banhada em óleo. Exemplo, a Ford. A Ford tem aí basicamente os motores 1.0 e 1.5, 3 cilindros, o motor famoso aí Fox e o motor Dragon, né? Que trabalham com as correias imersa em óleo. Tem outros veículos aí, além do Ford Ka, né? Que trabalham também, tá? Aí olha só que interessante. Existe a lubrificação dessa correia, né? Ela trabalha banhada nesse óleo que é o óleo do motor. Então, imagina, se o intervalo de troca é 10 mil quilômetros, por exemplo, e você pega uma correia de um Ford Ka que vai estar no manual 240 mil quilômetros para fazer a troca, ou 160 mil, depende se for ali 1.0 ou 1.5. Imagina, no caso de 240 mil, são 24 chances de colocar óleo errado no carro, ou fazer a troca errada, né? Passar o prazo, ter contaminação por combustível, alguma coisa assim, e danificar a correia. Olha só, a correia pode ser danificada pelo óleo, pela troca do óleo incorreta, né, irregular, o óleo errado. Então, se no manual tem a especificação para usar o óleo específico, com tal viscosidade, com tal grau ali, né, a norma toda, siga rigorosamente, porque é muito importante, não pode colocar óleo errado nesses veículos, sob pena de causar o quê? Dano na correia, que pode danificar o motor. Show de bola! Bom, José, muito obrigada aí por responder essas perguntas. E uma dúvida, o que significa HNBR? Sempre também ainda causa bastante dúvida, porque normalmente algumas correias vêm marcado na caixa HNBR e outras não. E também na própria correia, né? Então, imagina só, o dono do carro, ele tira uma correia do carro dele, do veículo, e ele olhou, às vezes ele não é que ele entenda de mecânica, mas chamou a atenção, ele reparou, olha, eu tirei aqui uma correia, por exemplo, ali da GM, o Volkswagen, que é original Continental, está escrito ali e tal, HNBR. Opa, mas às vezes ele percebeu que não tem a informação, e na caixa pode ter. Então ele vai questionar normalmente o mecânico, né, o aplicador ali. Então, essa informação basicamente é o quê? Correias em HNBR, ela tem um material que vai suportar maiores, por exemplo, temperaturas, condições mais severas de uso, porque a engenharia determinou que aquele motor
que aquele veículo precisa de uma correia que tem uma resistência maior a algumas situações. Enquanto alguns veículos, né, normalmente uns mais antigos, que não havia necessidade de tais, né, correias assim tão diferentes, né, que precisavam suportar situações assim mais adversas. Então, o que foi criado? As correias para determinados veículos mais simples e para determinados motores veículos as correias mais reforçadas. Hoje, além do HNBR, a Continental, ela trabalha com correias que tem um reforço com tecido, como se fosse ali um tecido nas costas, algo muito reforçado, como, por exemplo, a nova linha EA211 da Volkswagen, a famosa correia dentada da Amarok, né? São correias que trabalham com um reforço muito grande. Então, além de materiais ali nobres, como, né, a formação ali do HNBR, né, nós temos outros materiais também. Então, em resumo, se o seu veículo no catálogo, por exemplo, vou dar duas situações. Na Volkswagen 135 dentes, 453 é o código da correia com HNBR, CT 453, 135 dentes, para a linha EA111, por exemplo, e o Gol AT, que utiliza sem HNBR, tá bom? Então, olha só, existe Gol, Voyage, Polo, Fox, Kombi, Space, né, alguns modelos de Audi ali que utiliza essa correia 135 dentes também, utiliza, tá, o código 453. Então, mesmo que na correia não esteja escrito HNBR, não tem problema, porque a aplicação daquele motor, daquele veículo, determina isso, tá bom? Existe a situação que nós, no passado, tínhamos escrito na correia, houve um tempo que ocorreu uma mudança da identificação, mas ela continua sendo HNBR, e aí depois nós acabamos voltando, porque isso causou ali uma certa confusão ao mercado, tá bom? Então, na dúvida, saiba sempre assim, vai no catálogo e olha a aplicação correta. Nós temos catálogo eletrônico, catálogo em PDF, tá? De vários formatos aí, tem o em Excel, para quê? Você olhar a correia certinha do carro. No caso da GM, CT874, 111 dentes, é com HNPR, tá? Então pega ali Meriva, Zafira, o Onix, o Agile, o Corsa, o Celta, nossa, são uma infinidade de veículos que utiliza essa correia de 111 dentes, CT874 com HNBR. Então, basicamente, HNBR e CR. HNBR é um material que vai fazer a correia suportar, por exemplo, maiores temperaturas, e isso, consequentemente, leva a quilometragem um pouquinho também acima nas manutenções. Fica aí a dica da Continental. Bom, José, continuando então um pouquinho, né, falando das HNBRs, né, tem reposição para todos os veículos? Bom, então com relação a esse tipo, né, de opção, é algo que muitas vezes não é possível. Vou citar aqui duas situações que é possível inverter, tá? No caso, a Volkswagen, né, a correia de 135 dentes, a CT453, por exemplo, se tiver o Gol AT 8 válvulas, tá? Mesmo o primeiro Gol EA111, Volkswagen E111, saiu algumas correias sem HNBR, tá? Então, o que a montadora depois determinou? Bom, a gente tem agora motores mais fortes, o veículo está forçando mais, ele está, né, trabalhando em regimes maiores aí com relação à rotação, à carga, à temperatura. Então, precisamos de uma correia que suporte essas situações. Aí, o que a pessoa ela vai fazer? Eu tenho um Gol antigo que utiliza a correia de 135 dentes. Eu posso colocar essa correia mais reforçada? Pode. Não pode fazer o contrário. Pegar aquela correia, né, aquele veículo que trabalha com a correia mais forte, mais resistente, e colocar a correia mais fraca, né, vai dar problema.
No caso da GM, também tem essa situação, na correia de 111 dentes. Então, faz o quê? Aquele primeiro Corsinha Wind ali, né, que trabalhava com a correia sem HNBR. Ah, eu quero colocar uma correia mais reforçada com HNBR, eu posso? Pode pegar essa correia de 111 dentes, a CT453, a CT874, na GM 111 dentes e colocar, não vai ter problema. Ok, está pondo uma correia mais reforçada. Agora, alguns veículos, por exemplo, alguns GM antigos, ali uns Fiat antigos, alguns veículos, alguns motores, eles não têm essa dupla compatibilidade de correias. Aí tem que usar somente o que é recomendado e, em alguns casos, é somente sem HNBR, até porque aquela situação não comporta ali ter as duas correias com e sem intercambiáveis. Então, na dúvida, siga, né, sempre a recomendação ali do fabricante no catálogo, que não vai ter problema algum não, fica tranquilo. Muito obrigada, José. E qual a quilometragem recomendada para realizar a troca das correias elásticas? As correias elásticas, boa pergunta, pelo seguinte, viu, Bianca? Tem algumas pessoas que pensam erroneamente, a correia de acessórios sendo elástica ou até não elástica, eu não preciso trocar junto com a correia de sincronismo, até porque ela está boa. Mas a correia elástica, ela tem uma diferença. Ela tem benefícios, né? Que, por exemplo, tirou o tensor. Então, não utiliza tensor no sistema. Ela mesmo se autoajusta no sistema. Porém, uma das características de correias elásticas, o nome já fala, ela vai ficar oscilando ali no sistema, né? Ela faz essa compensação de ajuste sempre, automaticamente ali no sistema. Então, ela sofre bastante, é exigido bastante. Então, se você retira essa correia para fazer a manutenção na correia de trás, que está ali por trás das capas, por exemplo, a correia de sincronismo, né? Então vai ter que tirar de acessórios, é recomendado, inclusive, cortar essas correias elásticas. Primeiro verifica se já tem a correia certinha nova, porque senão você vai cortar ali, depois não consegue montar, porque não tem a correia mais. Já tirou ali, ela vai ficar folgada. Normalmente, quando você vai tirar ela, e se for recolocar, ela vai ficar fazendo barulho, normalmente fica fazendo barulho, porque ela não se ajusta mais corretamente, né? Ainda mais correias ali que estão ali mais de 60 mil quilômetros, né? Que às vezes são intervalos aí médios que vão fazer essas trocas dessas correias. Então é recomendado sempre, trocou a correia de sincronismo, troque as correias de acessórios também. Independente de ser elástica ou não, mas as elásticas, maior atenção, porque elas dificilmente vão voltar para o local e ficar justas novamente. Joia. E as correias, elas têm sentido de montagem? Olha só, é uma pergunta também que assombra aí a muitos reparadores, aplicadores, até o dono do veículo, porque em algumas correias é verificado o sentido que a correia trabalha, né? Então, o que que se entende? Primeiro na parte prática, tá? Se eu inverter, que tem pessoas que falam, não, mas se eu montar ela invertida, o carro vai funcionar? Sim, o carro vai funcionar. Mas o que que acontece? É uma padronização que algumas montadoras determinaram. Colocar a seta, tem a logomarca que falam, coloca sempre a logomarca virada para ali a frente, né, de quem está fazendo a montagem, para facilitar também a leitura, né, caso precise verificar um lote, uma rastreabilidade, e até para você acompanhar, né? Por exemplo, normalmente nos franceses, né, nas montadoras francesas, né, é comum, por exemplo, em Peugeot, em Citroën, Subaru também, tá? É normal verificar ali o sentido de giro, mas isso é para facilitar a montagem, a leitura, não é que se inverter vai acontecer do veículo não pegar, tá bom?
Uma observação, não é recomendado fazer isso, é muito raro vir a acontecer, mas suponhamos que instalou a correia, e aí, depois de pouquíssimo tempo, coisa assim de horas, né? Por exemplo, eu esqueci que tinha que trocar o retentor ali, né, de um eixo de comando, de um girabrequim ali da polia, alguma coisa assim, de um eixo auxiliar, e eu precisei remover, ou tinha que trocar a polia, precisei remover a correia, né, e já tinha instalado ela, lógico, com cuidado, com as mãos limpas, sem ter contaminação, tal, tudo certinho. Você fazendo essa instalação sempre para o mesmo sentido, você cria um padrão, caso não tenha, porque algumas montadoras, como eu citei aí, por exemplo, da linha Subaru, da Peugeot, da Citroën, normalmente tem essa identificação, te facilita. Mas se não tiver essa seta, cria o seu padrão, que é o quê? Coloca sempre a logomarca para a sua frente e você vai criar o seu padrão, tá bom? Aí, na dúvida, você nunca vai ter problema de inverter a correia ao lado. Sempre monta ela para o mesmo sentido. Bom, José, e os materiais, né, da correia linha leve é o mesmo que o da linha pesada? Olha, é uma pergunta também que causa bastante dúvida, né? Principalmente com a turma aí que faz manutenção em ônibus, né? Algumas garagens, alguns frotistas também. Por quê? Tem algumas correias que elas são automotivas. Então, vamos pegar ali como exemplo uma correia de uma bomba d'água, né, de um veículo, de um ônibus, tá? Então, com uma correia PK, por exemplo, né? Então, o que acontece com essas correias? A diferença, basicamente, da linha leve é a largura, né? Aí vai ter, lógico, imagina o tempero ali, um detalhe ali de um cordonel, de uma borracha, uma temperatura, tem que suportar uma maior temperatura. Então, tem determinados veículos que têm essas diferenças, tá? Não, normalmente não é. Se você pegar uma correia ali que trabalha em um veículo menor, 1.0, né? Então ele pode ter ali aquela temperatura que vai atingir o motor é muito diferente. Então, por isso que precisa ter algumas diferenças. Então, isso na engenharia são determinados. Qual que é o ajuste desse cordonel? Qual que é a borracha? Qual a temperatura que esse motor vai trabalhar? Essa borracha vai suportar quantos graus, né? Então, esses cálculos todos são feitos e a engenharia ajusta, né, essa fabricação. Aí, se você pega, por exemplo, em ônibus, é muito comum ter ali correias do ar-condicionado que compartilham algumas situações, polias industriais, polias automotivas. Então, vai ter diferença nesse material também ali entre o industrial, o automotivo, ali vai ter algumas diferenças ali, algumas variações na fabricação também no componente, tá? Então, isso é algo que não precisem se preocupar, tá? Pois a engenharia, determinando a aplicação, ela já fez ali todas as alterações, todos os ajustes ali, mas na maioria dos casos ali tem algumas diferenças, sim. Joia! E quanto tempo a correia pode ser usada depois da data de fabricação? Olha, após a data de fabricação, 5 anos é recomendado. O que a Continental faz? Na correia, vem marcado ali, né, pegando aí como exemplo uma correia de sincronismo. Então tem CT, né, Continental, Contitec ali, o código da peça e depois vem uma sequência de números. Então vai ter dia, mês e ano. 2 dígitos dia, 2 dígitos o mês e 4 dígitos o ano. Aí depois vem outros números, que aí é o lote, é a posição da correia, é a ferramenta. Mas para saber dia, mês e ano, são esses primeiros números que eu falei. Aí, beleza, você sabe que a validade é até 5 anos, né, que ela pode ser armazenada, pode ser comercializada. Instalada no veículo ali entre 2, 3 anos no máximo ali, caso não atinja a quilometragem que vai ser
né, trocada, recomendada pelo fabricante ali, determinada ali pelo manual. Agora, caso tenha. Agora, vamos supor, eu estou com a caixa na mão, não abri a peça. Como é que eu sei? Existe uma identificação na nossa embalagem que já auxilia esse cálculo, tá? Então vai ter install até ano tal. Então, por exemplo, se tiver lá install até 2020, aí a pessoa vai, ela nem abriu a caixa, ela recebeu a peça pelo correio ou recebeu a peça num balcão de uma loja, ela já consegue ver se o produto está vencido. E se estiver vencido, recusa, não aceita. Por quê? Tem validade, é um produto perecível. Então, a borracha e a correia, ela tem validade. Então, para ajudar, nós não marcamos apenas na peça a data de fabricação. Nós marcamos já na embalagem já essa previsão de 5 anos. Então, está lá, utilizar e instalar até 2025, por exemplo. Opa, então tem bastante tempo ali, tá? Show de bola. Perfeito. José, e qual o limite de desgaste para trocar as polias dentadas? Então, a diferença é que a gente fala de polia e engrenagem. Polia não tem dente, a engrenagem tem dente. Então, quando a gente fala engrenagem do girabrequim, engrenagem do comando, então a gente já sabe que tem aqueles dentinhos. E quando a gente fala, a polia da correia de acessórios tal. Então, opa, já vem na cabeça que é uma polia lisa, tá? As engrenagens, que pode ser a engrenagem ali, né, que vai estar trabalhando na correia de sincronismo, pode ser da bomba de água, pode ser do girabrequim, pode ser do eixo de comando, auxiliar, eixo auxiliar, tá? Então, caso seja essas engrenagens, não existe uma quilometragem específica. Aí que é complicado. Pelo seguinte, não existe unidade de medida, a gente não consegue calcular isso. O fabricante da engrenagem, sim. O mecânico, nosso fabricante de correia, por exemplo, a gente não tem gabaritos, ferramentas para isso, né, Bia? Então, olha só, engrenagem do girabrequim, engrenagem do eixo de comando. Qualquer engrenagem que estiver trabalhando ali com a correia de sincronismo é o quê? Passou a mão, percebeu afundamento, percebeu o calo, percebeu o desgaste. Olhou, porque tem umas que gasta tanto que só de olhar já é possível verificar que ela não está perfeita, que ela não está boa. Então, recomenda-se a troca. Então, nós, fabricantes, sempre recomendamos nos nossos treinamentos, assim como fizemos aí com a Max Train, é o quê? Recomendação. Trocou a correia, verifica a engrenagem. Perceber qualquer indício de desgaste, troca. Porque sai muito mais barato fazer essa troca preventiva junto com a correia do que estourar um cabeçote, um motor e ter um dano muito maior depois, ter uma garantia negada, né? Porque pode comprometer a correia e não sendo um defeito de fabricação, a garantia vai ser negada e vai criar uma situação muito chata. Então é sempre bom revisar e, na dúvida, vamos trocar, orienta, explica para o cliente direitinho, tá bom? É, quem fornece os tensores para a Contitec? Olha, a Continental ou Contitec, só lembrando também, né, que algumas pessoas também podem ficar com dúvida. Então, Continental é um grupo, né, e aí tem algumas subdivisões. Então, nós temos divisão de freio, de bolsa pneumática, de pneus, de correias, inclusive tem 2 de correias, né? Então, tanto não importa, vocês podem falar, né, o cliente ali, ele vai ver escrito Continental, Contitec ali, não se preocupa que é tudo do mesmo grupo, tá? Então, inclusive a Continental, ela tem a matriz na Alemanha e nós temos no Brasil aqui 2 fábricas de correias, tá? Então, por exemplo, na Alemanha, todos os fornecedores têm que ser homologados pela matriz. Então, são bem rigorosas com essas homologações.
porque inclusive nós atendemos montadora, né? Então, os testes, aí, as homologações são bem rigorosos. Então, o que acontece? Hoje, nós temos 6 fabricantes, 6 fornecedores, tá? Que podem estar dentro da caixa de um kit ou num tensor avulso, esses fabricantes. Porém, em sua grande maioria, vem escrito o nome Continental, porque nós temos aí fornecedores do mundo inteiro, né? Nós temos 6. Então, entenda do seguinte, nós temos entre eles, tá? Nós temos a SKF, nós temos a Leitens, nós temos a INA. Então, todos são fornecedores homologados, mas a garantia, vamos supor, que tem um rolamento dentro da caixa de um kit, junto com uma correia. Então, se tiver alguma reclamação, não vai ser feito para aquele fabricante, porque, como eu disse, muitos deles têm o nome Continental. Não tem como a pessoa, às vezes, olhar a peça e saber, é a marca X, Y, Z, eu vou ligar para esse fabricante. Não, você vai entrar em contato com a Continental e a Continental vai fazer toda a análise, vai, se precisar, né, fazer ali algum ressarcimento, emitir algum relatório de análise técnica, tudo é a Continental que vai fazer, tá bom? Então, saibam que o mais importante de saber, mas qual é o fabricante? Por que que, na maioria dos casos, é o nome Continental que fica na peça? Porque tem, às vezes, alguma pessoa que liga, eu quero saber qual kit que vem com marca X, Y, Z. Então, isso acaba dando uma confusão, porque, às vezes, a pessoa não consegue, olhando a peça, saber. Então, ela não vai ter como ficar abrindo caixas e caixas para saber, porque vai estar lá um nome Continental muitas vezes. Outras não, tem o nome do fabricante, mas isso depende do kit, né, do lote, né, do acordo comercial ali, né, que tem alguns acordos aí com montadora, com fabricantes aí. Então, entenda assim, 6 fornecedores hoje, entre os que eu falei, e todos homologados pela Continental, e a responsabilidade é Continental. Perfeito. Falando, né, um pouquinho também, né, de vendas, né, a Continental também vende engrenagem de virabrequim e de comandos? Olha, é, desde quando eu entrei na Continental, sempre foi algo. Eu como aplicador, né, também fui professor de mecânica. Inclusive, pessoal, tinham perguntado aí anteriormente, né, no evento que nós fizemos, também é um pouquinho de quanto tempo eu estou no ramo, né? Então, só para comentar, porque talvez aí as pessoas que vão assistir aí nossas perguntas, não necessariamente, né? Pegaram ali essa informação lá no evento anterior. Então, eu já estou há um pouco mais de 39 anos mexendo com carro, né? Então, já tem aí, cabelo branco já foi embora, né? Já acabou os cabelos, tudo. Então, é um bom tempo já mexendo com carro, tá? Então, muitas das dificuldades e dúvidas e também expectativas de vocês, né, aplicadores, reparadores, entusiastas, né, são minhas também. As engrenagens sempre foi também um sonho para mim. E assim como vocês, não se esqueçam, ainda temos uma esperança que coloquemos em prática isso. Por quê? As engrenagens também é algo bem importante, bem relevante. Tem veículos que é difícil de encontrar, tem engrenagens que são muito caras, né? Mas infelizmente é o que eu falo ali quando eu vou fazer uma substituição de uma correia para alguém, né? Ou às vezes até uma recomendação para um aplicador, né? Um mecânico, que é o quê? O que é importante saber? A manutenção do veículo, se ele compra uma Land Rover que custava 300 mil reais e agora ela custa 100, e ele foi e comprou esse veículo. Só um exemplo, Land Rover é só um nome, tá? Só um exemplo aqui. E aí o que acontece? Ele vai na tua oficina fazer a manutenção.
continua sendo a manutenção de um veículo de R$300 mil. Não se esqueça, a pastilha de freio é de uma Land Rover de 300 mil, o disco, a correia, as engrenagens, o kit. Então, esse é um problema muito sério que atinge aí alguns desses veículos, que cai aí consideravelmente o preço. Aí o novo proprietário, ele às vezes não pagou aquele valor quando era zero, mas a manutenção, os componentes continuam sendo caros e alguns difíceis de encontrar, como, por exemplo, essas engrenagens de alguns veículos. Então, chegou ali na oficina, o que o mecânico vai fazer? Ele precisa fazer a manutenção correta. E é o quê? Tem que trocar a engrenagem, porque ela está gasta, tem que trocar. Então, o dono do carro vai ter que, né, encontrar, encomendar, caso não tenha, né, o mecânico às vezes tem aí contatos, mas é preciso fazer a manutenção correta, porque não, a gente sabe que cada caso é um caso, né? Às vezes o cliente só tem um carro, às vezes ele pode deixar o carro mais tempo ali na oficina para encomendar, né? Mas normalmente eu faço assim, tá? Esses carros importados principalmente, dá uma olhada, vê tudo que precisa comprar, pede encomenda. Quando chegar todas as peças, aí você desmonta, porque olha, é uma caixinha de surpresa, alguns carros que você desmonta. Aí quando vai ver uma engrenagem dessa tá gasta, aí você vai procurar, aí não encontra a engrenagem. E aí, monta o carro tudo de novo ou faz a manutenção, né, parcial, troca correia e não troca algumas engrenagens. Então, respondendo, no momento a Continental não trabalha com essas engrenagens, porém essas, essas expectativas aí sim estão com a gente e temos esperança aí que a gente venha lançar logo, logo, e tem muito mais além das engrenagens que já estão aí, né, no nosso portfólio do futuro, vamos dizer assim. Tá bom? Perfeito. E para finalizar, José, a correia de acessório gera campo magnético? Olha só, muito boa pergunta, tá? Eu tive conhecimento de 2 casos, tá? Porém, o que acontece? A gente não conseguiu descobrir se realmente vinha da correia, de uma falha da correia, ou simplesmente por uma deficiência de proteção da unidade de comando. Nos 2 casos, né, um foi da Honda, o outro foi da GM, o que percebemos, a correia, só para entender assim, as pessoas a grosso modo falando, né, a correia vibra, né? Então a correia está montada ali no sistema e ela tem uma certa vibração. Essa vibração normalmente vai gerar uma frequência em hertz, né? É um tipo de onda ali, uma frequência que pode afetar algum componente do sistema de injeção, do veículo ali. Lógico, isso é uma soma de fatores. É mais ou menos, quer ver, para entender, pessoas que tomam choque no carro. Eu tinha um cliente na oficina que ele encostava na maçaneta do carro, ele tomava choque. Talvez você, mecânico, né, aplicador aí, ou até o dono do veículo vai falar, nossa, é verdade, eu tomei choque, ou eu tomo choque. Então, isso tem a ver com vários fatores. Até, por exemplo, a energia estática que a gente vai absorvendo. Né? Então, às vezes, a gente vira um condensador ambulante, a gente entra no carro, aí, sabe aquelas pessoas que colocam até aquelas capas de madeira, colocam palmilha no sapato para fazer a descarga ali eletrostática, ali, eletromagnética ali, né? Então tem algumas situações, causa dor no corpo, um monte de situações. E isso assim não está bem esclarecido, porque umas pessoas apresentam mais e outras menos. E os veículos também. Tem alguns veículos que ele pode ter alguma falha, alguma deficiência, alguma anomalia no sistema de proteção, e aquela correia, por ela vibrar a determinada frequência, com tal rotação, né, somando alguns fatores, isso pode influenciar algum componente do veículo. Eu presenciei uma situação que acendia a luz de injeção. O carro não dava, não falhava, mas acendia a luz de injeção. E aí a pessoa tirou a correia, inclusive aí colocou uma Continental, aí parou. Mas a gente não tem como afirmar se é um defeito da correia
ou se era um excesso de vibração, talvez a correia estava usada, mas não era para gerar esse campo magnético, mas gerava e afetava ali a injeção do carro. Então, é uma soma de fatores. Eu já presenciei 2 casos que a correia, ela, por vibração, ela sim gerou um campo magnético. Porque se a gente pegar um teste, né, que a gente tem, por exemplo, de um tensiômetro, a leitura dele é em hertz, né, é frequência em hertz. Então, pode sim ocasionar uma vibração distorcida, uma irregularidade, e dependendo do sistema, pode ter algo que vai ser afetado sim. Perfeito, então. José Roberto, muito obrigada por esclarecer essas dúvidas aqui para nós. Pessoal, se você gostou desse vídeo, curtam, comentem, compartilhem. José, muito obrigada mais uma vez. Continental, que agradece, eu, José Roberto, agradeço muito vocês e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.